Obrigada, Hanna. Boa tarde, gente. É uma alegria a gente estar no auditório, todo mundo discutindo narrativas, discutindo Pantanal. Eu me sinto assim, eu quero reiterar o que a Inês falou de manhã, no sentido de dizer assim, como é bacana a gente ver o modus operandi de cada equipe, né? Do ponto de vista teórico, metodológico, as escolhas, os delineamentos. E aí a gente vai se sentindo contemplado e vai criando uma série de questões assim que a gente pensa na pesquisa que a gente fez. É impossível chegar aqui sem a gente pensar nas equipes que nos antecederam e que expuseram seus trabalhos aqui brilhantemente. Então, assim, em primeiro lugar, obrigada por isso. E a nossa equipe, assim, como a Imaculata costuma dizer, é a equipe mais jovem do Habitel. Não os indivíduos, a equipe, tá? E aí, a gente estreou no biênio passado, essa é a nossa segunda pesquisa. No entanto, a gente vem de uma trajetória que a gente integrava a equipe da URGS. Lá, num determinado momento, a Valquíria John... vou apresentar a mesa, tá? Eu sou dessas, eu começo a falar. Eu sou Lourdes Silva. Eu estou na Universidade Estadual do Maranhão e na Universidade Selma. A Valquíria na UFPR, a Aline na Tuiuti do Paraná. Além dessas jovens queridas amigas pesquisadoras, a gente tem também na nossa equipe o Anderson Lopes da Silva, que é um parceiro também, na equipe anterior, ajudou muito, nessa também, ajudou muito a gente, mas está na Tailândia. A gente tem o Felipe Costa, a gente tem o Leonardo José Costa, a gente tem a Mariana Basso, a Natália Ada, a Sandra Fischer, e nós temos um bolsista também financiado pelo projeto Pro Humanidades, que é o Tiago Henrique Dias da Costa. Apresentada a nossa equipe, dizia para vocês, né, desse nosso grupo, como que ele foi constituído. Um belo dia, a Val me faz uma ligação e diz assim, vamos propor para o Habitel para a gente montar uma equipe? Porque ela estava na UFPR, a gente já não estava mais na URGS, a gente foi lá orientando da Nilda, né, e a Nilda é do Habitel, e eu fiquei, será? Ela, vamos! E aí a gente fez uma proposta para o Habitel, e o Habitel nos aceitou, né? Então, nós compusemos aí a décima equipe, né? A 10ª equipe Habitel. E cá estamos. E aí é com alegria que a gente apresenta essa pesquisa, intitulada Agenciamento da Cidadania na Telenovela Pantanal e a Construção do Feminino sob a ótica de gênero e territorialidade. Então, assim, qual foi o recorte que a gente fez? O recorte empírico, a gente colocou essas duas mulheres, o nosso recorte foi de gênero. Além de gênero, a gente trabalhou na interseccionalidade gênero e território. Nós tínhamos 1001 coisas para ver, mas a gente optou por essas duas grandes categorias, e aí a gente explica por quê. Então, assim, a gente coloca aí as duas, nas duas fases da novela, né? E aí a nossa premissa da pesquisa assim, inicial é a telenovela como agenciadora de cidadania. A gente parte desse delineamento, dessa proposta que não é só nossa, era a proposta geral também, né, a questão da cidadania. E aí a gente trabalha essa questão da agência na perspectiva de gênero e da questão dos territórios, né, nessa interseccionalidade. E aí, gênero no feminino, né, principalmente a gente especificou a questão do feminino. A gente trabalhou a questão do território, que para a gente foi muito gratificante também. E aí a gente trabalhou a partir de Milton Santos, né, que faz toda uma distinção entre lugar, entre espaço, e foi muito enriquecedor trabalhar com ele. Além do Milton Santos, para trabalhar território, a gente trabalhou também com Jesus Martim Barbeiro, muito aquela ideia do lugar praticado. E, assim, tanto o Milton Santos quanto o Jesus Martim Barbeiro vão dizer para a gente que o território não se trata de um lugar só físico. É um lugar praticado, é um lugar onde a gente fala das nossas experiências, onde a gente vivencia. E aí a gente começou a pensar nessas duas mulheres a partir dessas duas grandes categorias na relação com a cidadania. E aí a gente colocou, dentro dessa categoria do território,
A gente trabalhou com a perspectiva do Brasil urbano, muito bem representado pela Irma, que a gente intitulou num dos nossos subtítulos como A Mãe Substituta. Tem professor substituta, né? Aqui a gente intitulou a Irma como a mãe substituta, né? Porque ela que fazia, às vezes, da mãe do jovem, né? Mais do que a mãe propriamente dita, mesmo antes da mãe morrer. E aí a gente colocou também uma outra grande categoria, o Brasil rural, muito bem representado pela Filó, que nunca saiu do Pantanal e nem ousou sonhar sair dali. Ela tinha medo de avião, lembra? E aí, Filó, a mãe amorosa, né, dentro dessa categoria. Por que a gente está resgatando isso, a mãe substituta e a mãe amorosa? Na equipe anterior, na pesquisa anterior, a gente trabalhou numa perspectiva, e a gente dá continuidade a essa pesquisa, a gente trabalhou com as 3 mães de Amor de Mãe, as 3 principais personagens, e aí a gente trabalhou numa perspectiva de arquétipo, e foi muito interessante a gente ver perfis totalmente distintos de mãe, de cada uma das 3 personagens principais. E aí a gente trabalhou numa perspectiva teórica, que foi, a gente propôs, assim, ralou para caramba para entender, para fazer essa trilogia aí do Raymond Williams, com a Rossetti, com a Rose, com a questão do esqueci o termo, imagem e movimento, isso mesmo, conceito de imagem e movimento. E aí a gente, assim, gostou bastante, assim, do que a gente experienciou metodologicamente. E aí a gente disse, não, se a gente gostou disso, a gente vai continuar com essa proposta metodológica e explorar um pouco mais, né? E aí, nessa pesquisa agora, o nosso acréscimo, digamos assim, foi a questão mais do território e da espacialidade para pensar essa questão da cidadania, essa questão de gênero. Além disso, uma outra coisa que nos pareceu muito salutar, assim, problematizar nessa pesquisa, foi a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí a gente pensou, de modo mais específico, a partir de 2 ODS, que foi o 5, que é enfrentar os desafios sociais e econômicos e incentivar a igualdade de gênero e empoderamento das mulheres, um dos grandes objetivos lá da proposta da ONU, e o ODS 10, que é promover a redução das desigualdades. No Milton Santos, né, quando a gente vai trabalhar a questão de territorialidade, uma questão assim que ele é muito enfático nessa obra específica que a gente estudou, é dizer assim, que não dá para a gente pensar território sem pensar nas questões das mazelas sociais, nas questões de ordem econômica. Então, assim, classe, ela atravessa também, não foi uma opção direta da gente, mas aparece de modo muito transversal nesse delineamento que a gente fez a partir dessas 2 personagens. E, enfim, só para concluir essa primeira parte, dizer que a gente considerou também que os territórios eles podem e eles constituem espaço de confinamento de mulheres, ficcionais ou não, que é o que a gente vai ver a partir da Irma, o quanto que elas nos tensionaram a pensar. Elas têm suas diferenças, uma da cidade, outra do campo, mas que elas têm muita convergência, mesmo vindo de universos diferentes. Mas a gente vê assim, quando a gente chega para analisar cada uma delas de modo específico, a gente encontrou muita confluência nessas 2 personagens. E aí eu passo a palavra para a Val para falar da metodologia. Sim. Próximos capítulos. Isso. A gente tinha colocado ali no slide, né, o nosso modelo metodológico, o nosso diagrama metodológico que a gente criou na pesquisa anterior. Eu acabei tirando, né, então acho que visualmente é sempre muito melhor, mas a gente tirou. Então a gente elaborou um modelo metodológico, foi um dos nossos objetivos teóricos da pesquisa anterior. E aí nessa a gente queria estabelecer essa relação de continuidade, como o Lourdes falou, e esse seguiu sendo o nosso modelo teórico metodológico, então, que parte das 3 categorias do Williams, né, de dominante, residual e emergente. Então, o que permanece, o que ainda permanece no melodrama, né, que então é o dominante, sem modificação, que está lá, entranhado. O que ainda é um residual, né, algo que parece que mudou, mas ainda está ali. E lá na pesquisa anterior, a gente constatava que Amor de Mãe tinha feito um movimento importante de uma emergência preliminar. E aí a gente fez essa hipótese agora de que Pantanal, no remake, teria também movimentos de emergências preliminares, e não o efetivo emergente do Williams.
queríamos, né, reaplicar esse modelo, que foi pensado na correlação, então, com a proposição da Regina, né, Rossetti, que, na sua tese de doutorado, lá em 2003, cunhou o conceito de inovação, indo na contramão de toda aquela ideia de inovação que permeia muito a nossa área, como sinônimo exclusivo de tecnologia, ou de desenvolvimento tecnológico, ou do digital, da internet. E ela vai retomar o conceito aristotélico de inovação, e ela cria uma tipologia de 9 movimentos de inovação. Então, o modelo que a gente criou tensiona a relação entre dominante, emergente e residual e possibilidades de inovação dentro disso. E a gente constatou, né, ao analisar Amor de Mãe, que a telenovela ela tem feito emergências preliminares num movimento de inovação substancial, que é quando realmente você consegue perceber elementos de inovação narrativa. E entendeu que isso poderia ser, né, então, um modelo para pensar narrativas de telenovela, independente de qual tema, porque o tema viria, né, para operacionalizar esse processo. E, tecnicamente, a gente tem usado a análise de imagem e movimento da Diane Rose, já que ela pensou essa técnica para a televisão e para um cenário de representações. E fizemos, enfim, né, isso que a gente chama lá na primeira pesquisa de uma adjunção teórico-metodológica, com todos os riscos que ela possa ter, mas que nos propiciou resultados bem interessantes, que foram ainda mais interessantes, então, agora em Pantanal, né, quando a gente busca essa correlação, então, entre gênero e territorialidade. Então, operadores teóricos para pôr esse modelo teórico-metodológico em movimento, agenciamento, que é do Thomas Tuft, está no nosso título, né? Então, a partir da discussão dele de do entretenimento midiático, do potencial que a televisão e a teledramaturgia têm em particular, de fazer agenciamentos cidadãos, então foi o ponto de partida, né, que mobilizou, e aí articulando o gênero a partir dos protótipos femininos da Silvia Oroz para o melodrama, né, que a gente já tinha operacionalizado antes, então lá os protótipos da mãe, da amada, da namorada, da irmã, da amada, prostituta, enfim, para ver onde é que há ou não há rupturas, mais os arquétipos da maternidade, da Juliana Iturri, peruana, né, que vai pensar os modelos da Oroz para a telenovela em particular, e aí com a maternidade como centro da condição feminina na telenovela, como a gente já viu em algumas pesquisas aqui, inclusive. Só que aí a gente tira um pouco de cena a maternidade e vai para a territorialidade. Mas não tira de cena, porque a maternidade constitui, sim, trajetória de Irma e Filó. Então, não deu nem para abandonar, né, essa tipologia dos arquétipos totalmente, porque é isso que consolida a trajetória das duas na trama, né? Então, a gente analisou integralmente os 167 capítulos. Somos uma equipe grande, então, né, cada um de nós analisou, em média, 16 capítulos, aplicando o modelo então, teórico-metodológico que desenvolvemos e capturando as dimensões verbo-visuais, que é, então, a proposição da Rose, né? Então, fazendo todo o mapeamento de todas as cenas e sequências em que Irma e Filó apareciam em todos os 167 capítulos, para poder entender a trajetória das duas personagens ao longo de toda a trama. Então, de certo modo, a nossa pesquisa é quali-quanti, né? Porque ela vai ter essa dimensão de quantificar os arquétipos ao longo dos 167 capítulos, para poder dizer onde é que eles predominam ou não, e aí como é que eles se constituem, e qual é a importância que a territorialidade e a espacialidade, e da espacialidade é integralmente Jesus Martim Barbeiro, então, né, como que esses dois elementos, porque não são necessariamente a mesma coisa, como é que eles configuram ou não configuram, né, as trajetórias dessas duas personagens. Então, aqui que vem a correlação entre as várias categorias. Nesse processo, a gente encontra o texto da Alicia Lindon, que estabelece a ideia de que a territorialidade feminina na ficção é uma territorialidade de confinamento. Então, esse dialoga um pouco com aquela ideia dos cativeiros femininos, da Lagarde, né, da Lagarde, mas é uma outra proposição, então foi algo que a gente articulou também na reta final. Aqui é só para dar uma ideia um pouco, né, do processo do instrumento de coleta de dados, para poder ir registrando os 167 capítulos. Então, né, não deu para fazer o print da planilha assim inteira, porque ela é longa horizontalmente, mas essa ideia de anotar, né, em que minuto, em que segundo elas aparecem em cena, que espaços elas ocupam, onde são os territórios onde elas estão, mas não só os territórios
os espaços, né? Se é o espaço público, se é o espaço privado, se é o espaço também em termos físicos, se é a casa, se é o pasto, se é o quarto, se é a sala, com quem elas contracenam, por quê, em que condição elas estão, e aí as dimensões verbais desse processo, né? A transcrição de todas as falas e a captura de tela de todas as dimensões visuais, então, que vão colocar esse processo. Nessa nossa segunda pesquisa, a gente teve um acréscimo muito importante, que é a presença de Aline e Sandra, né, da Tuiuti, que trabalham com a abordagem da sociossemiótica. Então, elas trazem também, né, esse processo para o nosso grupo. Isso foi articulado, então, junto com a nossa discussão. E aí a gente fez mais essa adjunção para, né, poder entender essa relação mais visual, inclusive, dos espaços ocupados. E aí passo para a Aline, então, apresentar os nossos resultados. Boa tarde. Vamos lá. Então, aqui a gente tem alguns números, né, da questão dos arquétipos, né, quantas cenas apareciam, tudo. E a Filó, ela é, inicialmente, a mulher de Currutela, né? Então, ela ocupa esse lugar do arquétipo da prostituta. E quando ela vai para a fazenda, no Pantanal, né, do Zé Leôncio, ela encontra e constrói brechas para ocupar o espaço da mãe e da esposa amada, né, que a gente vê ali uma recorrência. Já passou, mas tudo bem. E aí a gente conhece a personagem, agora é no próximo mesmo. Nós conhecemos a personagem quando ela se reconhece, né, na imagem retratada no espelho. Então, essa aqui, os 2 frames acima, é a primeira imagem que a gente tem da Filó. E depois, quando ela vai para a fazenda com o Zé Leôncio, isso se repete também dessa imagem dela no espelho. E aí a gente tem esse espelho funcionando como uma fenda, né, ou um portal, né, do espaço físico e social. E que ela vai construindo nessa narrativa, e a gente vai percebendo por meio desse mapeamento, por meio das reiterações, né, de planos, de enquadramentos, de composição estética, que ela vai construindo fraturas acidentais, né, em termos de engrenagem, e escapatórias que são construídas. E então a gente tem a Filó dentro dessa fazenda, construindo essas escapatórias, né? E o que a Lourdes falou, né, da questão da gente se apropriar desse espaço, né, por meio de um movimento relacional. E é pelo amor ali, o amor de mãe, né, dentro desse arquétipo de mãe e de esposa. Que ela, apesar de, né, dali de não ser a esposa, ela ocupa esse lugar. E ela está sempre à espera do José Leôncio, até quando ele morre, né? Porque daí ela espera ver ele enquanto o velho do rio, que só as crianças, né, dizem vê-lo. Então ela continua sempre nessa espera ali no espaço da fazenda. Mas a gente tem uma certa desordem que acontece quando a partir da morte, né? Que a própria morte é a desordem. E aí a gente vê que ela se despindo ali do próprio vestuário, né? Então ela ao despir-se dos próprios arquétipos femininos, literalmente, né? Quando a gente vai ter ali ela com o vestuário ali de José Leôncio. E aí nesse momento a gente tem ela olhando ao horizonte, num espaço externo, e aí tem essa apropriação também, essa integração dela com o espaço externo, que era muito difícil ver antes, né? A gente não percebe essa reiteração dela em espaços externos. E a Irmã, chegamos na Irmã aqui, a gente tem ela ocupando o arquétipo ali de irmã, né? A partir do próprio nome, né? Irmã. E a gente tem a questão ali do arquétipo materno também. Mas aí a gente tem uma questão que ela está sempre no entre, né? Então, em meio a conflitos que não são seus. Então, ela é a mãe do Jove, mas não é, né? Ela ocupa aquela presença materna, mas não é a mãe. Ela vai ocupando espaços ali como se ela fosse coadjuvante de tramas, né?
Então, e aí ela acaba se tornando coadjuvante da própria vida. E as residências, né, esses espaços, nunca são residências dela, né? Então, a gente tem a residência que é no Rio de Janeiro, que é dos pais. Depois ela vai para a residência da fazenda no Pantanal, que é do cunhado, né, do José Leôncio. Então, a gente tem essa questão que ou ela está na casa como filha ou como hóspede, né? Então, também não dialoga com o arquétipo, que é o arquétipo materno, que seria o que ela ocuparia, né? E aí a gente tem a história de amor dela, que também não são histórias de amor dela, né? Primeiro ela tem a relação lá ela gosta uma relação com o Gustavo, com o José Leôncio, que são pessoas ali que a própria irmã, a Madeleine, tem o relacionamento. E aí ela vai ter uma relação ali com o forasteiro, né, que é o Trindade, que também não é uma pessoa que vem de fora, não tem esse pertencimento. E aí ela encontra ele em lugares como no galpão, ou ele invade o quarto, que não é só dela, que ela divide com a mãe na fazenda do cunhado. Então tem essa clandestinidade também. E ela vive, então a gente pode dizer que ela vive e permanece à margem. Por que ela permanece, né? Porque já sem teto, como a gente analisa, né, que ela não tem uma casa, ela fica sem chão. A gente tem o final, que é na Chalana, né, que ela abre uma escola na Chalana, e ela permanece ali, né, em suspensão nesse espaço também. Aí as considerações, deixar para... Então, quando a gente, né, finaliza a análise das duas trajetórias, o que a gente vai perceber? Que, apesar delas terem origens muito distintas, e, claro, a gente não interseccionou classe e raça, por exemplo, porque não caberia nas 20 páginas, mas, enfim, né, são elementos que, obviamente, são extremamente importantes na configuração dessas duas personagens. Mas o que a gente queria ver era o fato de uma ser do Brasil urbano, da grande cidade, da metrópole, do Rio de Janeiro, e a outra ser a mulher do Brasil profundo, analfabeta, que sai de uma currutela, que vai para uma fazenda, basicamente ser a empregada da fazenda e também, ocasionalmente, ocupar a cama daquele fazendeiro, se isso demarcaria diferenças muito contundentes nos papéis de gênero. E a conclusão é que não. Absolutamente, elas são confinadas da mesma forma. Os confinamentos espaciais são os mesmos, elas são confinadas geralmente à sala ou ao quarto. Elas ocupam raramente o espaço público, né? É claro que elas têm um desfecho que é altamente interessante, porque aí elas rompem com isso. Então, as duas ocupam o espaço público. Uma vira fazendeira e vai finalmente, né, para o lado de fora da casa, e daí aquele mundo todo passa a lhe pertencer. E a outra vai ganhar mesmo os rios, inclusive, né, porque ela vai dirigir uma escola e ela vai, né, circular, enfim, pelos rios e tudo mais. Então, elas ganham um espaço que não é aquele de confinamento, nesse momento só, no desfecho da trama. Mas elas, né, durante toda a sua trajetória, a territorialidade não importa. Não é algo que seja relevante na configuração do seu estereótipo de gênero. Não há uma diferença contundente entre ser irmã ou ser filó, porque elas são, primeiramente, mulheres, né? Não importa se elas são da grande cidade ou da metrópole, se elas são do Brasil profundo, da mulher rural. A gente também não discutiu a questão da mulher rural, que seria outra interseccionalidade, porque a Filó não chega a ocupar esse papel, né? A gente fez uma breve discussão conceitual sobre o que seria a mulher rural, e ela não vai chegar necessariamente a ocupar esse papel na novela, justamente porque ela não tem participação, né, nesse processo, que seria outra questão. Mas, então, a constatação é que há uma emergência preliminar, sim, e uma inovação substancial no desfecho das personagens, mas não em suas trajetórias, não em sua configuração, né, em termos de trajetória. Então, nesse caso, apesar, né, da territorialidade parecer tão importante inicialmente, na configuração das duas, a territorialidade ela não se mostra relevante em termos de romper ou reafirmar, né, papéis de gênero, porque eles são extremamente similares a partir das trajetórias delas, dos espaços que lhes foram, né, permitidos, e, enfim, né, de com quem elas dialogaram, transitaram. Né? Por isso, a constatação é que, né, é possível vislumbrar uma emergência preliminar e, né, que agencia a cidadania na ótica da construção dos papéis de gênero dessas mulheres, mas ela é muito tímida.
e ela, né, não chega a fazer uma efetiva transformação. E a gente nem discutiu, que é um resultado que está lá no final, depois a gente não tensionou, que seria outro artigo, que é interessante que elas também herdam dos seus companheiros os poderes sobrenaturais. Né? Então, elas também vão herdar dos seus companheiros masculinos essa outra dimensão, que aí, né, seria um outro aspecto. Mas, enfim, é isso. Não sei se querem comentar.